Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos a correção da atividade sobre gráficos, tá? Acompanhe aí no livro de vocês, junto com o caderno, nossa atividade. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: o gráfico mostra a evolução das vendas de dois produtos, A e B, nos 6 bimestres de 2014. Nós temos aqui a evolução de vendas dos produtos A e B, né? Aqui na horizontal os meses, na vertical a venda, quantidade em mil, em milhares, né? Em janeiro e fevereiro foram vendidos 10.000 do produto B, aqui a legenda, e 40.000 do produto A. Em março e abril, as vendas do produto B aumentaram para 30.000, do produto A permaneceu 40.000. Em maio e junho, do produto B permaneceu em 30.000, do produto A aumentou para 55.000. Entre 50 e 60, né? 55.000. E daí por diante, né? Lembrando que esses dados são fictícios. Item A. Quantas unidades do produto B foram vendidas em julho e agosto? Produto B de vermelho. Julho e agosto. Vamos lá acompanhar. Aqui, ó. Foram vendidas 40.000 unidades. Em que bimestre a venda do produto A foi de 20.000 unidades? Aqui, 20.000 unidades. Produto A é o preto, né? A gente vai acompanhando, está aqui o mês. Foi em novembro e dezembro. Item C. Qual a quantidade de vendas mais baixa do produto B? Produto B vermelho. A mais baixa foi aqui, em janeiro e fevereiro, 10.000 unidades. E no item D, é correto afirmar que as quantidades de vendas dos produtos B foi crescente ao longo de todo o ano? Produto B, na verdade, ele é crescente de janeiro e fevereiro até março e abril. Depois ele permanece constante. Depois ele cresce novamente nesse período. E depois ele decresce nesse outro período. Então dizer que foi crescente ao longo de todo o ano é falso, né? Apenas em alguns períodos foi crescente, tá? Na segunda questão, um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25% são para a construção da casa, 50% para o pomar, 20% para a horta e o restante para o jardim. A representação gráfica que corresponde a essa divisão é, vamos lá, 25% é quando eu divido, nesse caso o meu círculo, em 4 partes iguais. Né? Uma delas, um quarto, corresponde exatamente a 25%. Então, 25% para a construção da casa. Vamos para o item A. Casa tem 25%. Né? Já no item B, não dá 25% aqui, é menos. Então, B já está errado. No item C, a casa também aqui não é 25%. Não é um quarto. E no item D já é um quarto bonitinho. Beleza. 50% para o pomar. 50% é a metade, né? Como se fosse 2 de 25%. Então no item A o pomar aqui já está errado. Porque o pomar aqui está representado por 25%. Já lá no item D, aqui ó, o pomar com a metade do terreno, né? 20% para a horta, tá aqui. Se fosse 25% era tudo isso aqui. Mas como é 20, é um pouco menos. E o restante para o jardim. Então o item correto aí é o item D. Terceira questão.
As ex-alunas de uma escola se encontraram em uma festa comemorativa dos 10 anos de formatura do ensino médio. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das ex-alunas de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico a seguir. Aqui o número de ex-alunas e aqui o número de filhos, né? Nós temos 2 ex-alunas com 3 filhos e 2 com 4 filhos ou mais. Nós temos 4 ex-alunas com 2 filhos. Nós temos 6 ex-alunas sem filhos e 8 ex-alunas com um filho. Tá? Também esses dados são fictícios. De acordo com o gráfico, responda. Item A. Quantas ex-alunas participaram do encontro? Aí, nesse caso, nós vamos ter que somar tudo. Né? Aqui, 2, 2, porque um gráfico aqui é duplo para o mesmo valor, então dá 4. Mais 4, 8. Mais 6, 14. Mais 8, 22 alunas. No item B, quantas delas têm apenas um filho? Com um filho, nós temos 8 alunas. O número de ex-alunas sem filhos representa quantos por cento do total de ex-alunas? Bom, sem filhos, nós temos aqui 6 ex-alunas. Isso de um total de 22, tá? Você pode dividir, por exemplo, 6 por 22. Você vai encontrar aí o número decimal 0,272, né? E mais algumas casas decimais aí. Isso dá aproximadamente 27,2%. Ou então vocês fazem uma regra de 3 simples. Se 22 representa 100%, 6 vai representar quantos por cento? Faz meio pelos extremos e determina o valor de x, né? Que também vai dar 27,2%. Quarta questão. No colégio em que Marcos estuda, há um coral dos alunos. Foi feito um levantamento sobre a idade em ano dos alunos que fazem parte do coral e foram obtidos os seguintes dados. Nós temos 4 alunos com 14 anos, 12 alunos com 15 anos, 8 alunos com 16 anos e um aluno com 17 anos. Usando o diagrama de barras, construa um gráfico com os dados obtidos. Não se esqueça de dar título para o gráfico que você fez. Turma, o gráfico que vocês vão construir, né, é exatamente um gráfico desse tipo. Um gráfico de barras. Né? Nesse caso pode ser horizontal ou pode ser vertical. Né? Na horizontal, você pode colocar o número de alunos e na vertical a idade. Tá certo? Construam o gráfico de vocês e vejam aí como vai ficar em relação aos gráficos anteriores. Tá certo? Quinta questão. Observe a tabela publicada no boletim de uma escola de informática. Nós temos aqui como título Mulheres matriculadas no curso de informática. Em 2002, 10 mulheres, 2003, 15, 2004, 30, 2005, 40, 2006, 60. De acordo com as informações contidas na tabela, construa um gráfico de linhas. O gráfico que vocês vão construir, turma, o gráfico de linhas, é esse aqui. Tá certo? Vocês podem colocar, no caso, o ano na horizontal e a quantidade de mulheres na vertical. Tá ok? Vão determinar os pontos, depois vão ligar esses pontos através de uma linha. Tá bom? Nessa primeira construção, vocês vão fazer isso, né, no caderno mesmo, com lápis, caneta, tá bom? Porque depois eu vou ensinar aqui a vocês a usar alguns recursos para nós determinarmos a construção desses gráficos.
Primeiro, um recurso de coleta de dados que nós vamos utilizar, tá? Que é uma planilhazinha do Google, né? Para a gente recolher dados, recolher informações. Depois disso, vou apresentar para vocês um outro programa, um recurso básico mesmo, tá? Do Windows que a gente pode utilizar lá para construção de gráficos. Aí vocês podem construir o gráfico que vocês quiserem, tá bom? Gráfico de pizza, gráfico de linha, gráfico de coluna e outros tipos de gráfico que vocês conhecerão por lá, tá bom? Então, essa primeira ideia é uma construção bem básica mesmo, uma construção bem primitiva desses gráficos, tá bom? Então, turma, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês e aguardo vocês no nosso encontro pelo Meet, tá bom? Até a próxima aula.